Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito das estruturas dos aminoácidos. Vamos lá? De forma geral, os aminoácidos, os 20 aminoácidos mais comuns, eles possuem uma estrutura comum. Eles possuem radicais comuns a essa estrutura. Venha comigo para a gente observar um pouquinho melhor. Se a gente olhar de forma geral na natureza, a gente encontra 20 aminoácidos muito comuns que a gente já vai mostrar para vocês. O que possui nessa estrutura? A gente possui um grupamento carboxila, a gente possui um grupamento amina, um átomo de hidrogênio e um radical. Esse radical ele pode mudar dependendo do tipo de aminoácido. O que acontece? Ali no centro daquela molécula, como a gente tinha observado, a gente tem um carbono. Nesse carbono, nessa imagem onde a gente pode observar aqui, é onde é realizado as 4 ligações. Esse carbono ele é denominado como carbono alfa ou carbono assimétrico. Então é nesse carbono, na estrutura ali interna desse aminoácido, onde é feita a ligação com os outros radicais. Professor, então, para recapitular, qual é a estrutura básica dos aminoácidos? Um grupo carboxila, um grupo amina, um grupo, um átomo, na verdade, de hidrogênio. Esses todos são fixos, ou seja, são padrões para a maior parte dos aminoácidos. O que varia de um aminoácido para outro vai ser o radical. Esse radical, sim, existe diferença entre os aminoácidos. E o que acontece? É essa cadeia lateral, esse radical que vai alterar, que vai mudar entre os aminoácidos, que vai garantir com que a gente tenha diferentes tipos de aminoácido. E quais seriam esses aminoácidos? Quais seriam esses radicais? Aqui a gente tem vários. Por exemplo, a gente tem radicais alifáticos apolares, a gente tem grupamento, por exemplo, aromáticos, como, por exemplo, a tirosina, muito importante na síntese de neurotransmissores. A gente tem aminoácidos carregados positivamente. O que é isso, carregado positivamente? Eles aqui, têm uma carga positiva. A gente tem, além dos carregados positivamente, os carregados negativamente, como o glutamato e o aspartato, e os grupos, os radicais não carregados de forma polar. Então, a gente tem, por exemplo, a serina, que é muito importante, a asparigina, dentre outros. No entanto, o que acontece? Além desse radical, se a gente for pensar especificamente naquele carbono assimétrico, aquele carbono alfa, ele nos garante uma característica bem importante, que é a quiralidade. Você já ouviu falar sobre quiralidade? Observe comigo essa imagem. Essa imagem aqui é uma imagem de um aminoácido, onde a gente tem o grupamento carboxila, um grupamento amina e um átomo de hidrogênio. E aqui a gente tem aquele grupamento radical que pode mudar, que pode alterar entre um aminoácido e outro. E o que acontece? Todo esse aminoácido, esse aqui, ele vai possuir esses 4 radicais. No entanto, eles vão apresentar uma conformação, eles vão apresentar uma estrutura tridimensional. E quando a gente coloca, por exemplo, um espelho, exatamente como está no slide mostrado anteriormente para vocês, olha lá, vem comigo. Se a gente olhar numa imagem, no espelho, a gente observa que são 2 imagens, são 2 imagens de uma mesma estrutura e quando a gente vai analisar elas não são sobrepostas. O que isso significa? Significa que no espaço, essa mesma estrutura, ela pode apresentar conformações diferentes. E essas conformações diferentes vão impactar na função, na característica, por exemplo, dessas proteínas, Por exemplo, nesse caso do aminoácido e, consequentemente, em seguida, nas proteínas. O que acontece? Olha lá, existe, como eu falei com vocês, esse carbono central, denominado como carbono alfa. Nesse carbono são feitas as 4 ligações, carboxila, grupo amina. Aqui, nesse caso, o grupamento radical é um metil e o átomo de hidrogênio. Esse é o aminoácido alanina. No entanto, o que acontece? Aqui a gente tem 2 tipos de estruturas tridimensionais. A gente tem a L-alanina e a D-alanina. O que acontece?
Cada molécula, então, quiral, vai possuir um isômero, que é a sua imagem especulada não sobreponível. O que é isso? São dois arranjos tridimensionais espaciais únicos. E, por natureza química, essas moléculas quirais, elas são capazes de desviar a luz polarizada e também são denominadas como opticamente ativas. Então, o que acontece na literatura? A gente geralmente vai ter dois enantiômeros, um L e um D. Se a gente for recapitular, sempre o enantiômero D, ou em algumas situações até denominado como R, ele vai sempre possuir aquele grupamento alfa-amino. O que é alfa-amino? É aquele grupamento amino ligado no carbono alfa, sempre do lado direito, desviando a luz polarizada para o lado direito. Então, é esse grupamento aqui, esse aminoácido do lado direito, né? Já o enantiômero do L, ele possui sempre o grupamento alfa-amino do lado esquerdo e, consequentemente, vai também desviar a luz polarizada para o lado esquerdo. Perfeito? Mas na literatura, qual é essa diferença? Porque parece tão pequeno, será que isso é significativo, né, de forma biológica? E sim, parece simples a diferença, mas o que acontece? Elas são capazes de refletir diferenças significativas, como, por exemplo, o R-limoneno e o S-limoneno. Um presente, por exemplo, no limão e outro na laranja, trazendo características bem distintas entre diferentes estruturas, né? Como a gente já conhece. E, biologicamente, qual é mais importante? Qual é mais comum? Vamos lá. Na natureza, os resíduos, né, os aminoácidos ali mais comum são predominantemente o enantiômero do tipo L. Cerca de 1% ou até menos são do tipo D, tá? Então, de forma primordial, o que a gente vai encontrar mais na literatura vai ser do tipo L. E o que acontece? Apresentar-se, né, nessa sua forma de enantiômero, nessa estrutura tridimensional, é muito importante porque, se a gente for pensar, por exemplo, numa enzima, numa proteína, a enzima ela vai ter que se ligar ao substrato e gerar o meu produto. Onde ela vai se ligar? A gente tem um sítio ativo, a gente tem locais, resíduos de aminoácidos muito específicos onde aquele substrato ele vai precisar de se ligar. E dependendo, então, da conformação desses aminoácidos, isso pode mudar, de fato, a afinidade, né, a especificidade, por exemplo, dessa enzima. Então, esses resíduos de aminoácidos, dependendo, né, da sua estrutura tridimensional, eles são extremamente importantes. Combinado? Além disso, todo resíduo de aminoácido, ele possui essa quiralidade? Não. Olha lá, a glicina, que é um aminoácido, ela possui na sua estrutura o grupamento amina, o grupamento carboxila, o átomo de hidrogênio, porque isso é comum, isso é padrão para todo mundo, mas se a gente for olhar o radical, olha lá, o radical dela é mais um átomo de hidrogênio. Então, a glicina é o único aminoácido encontrado na natureza que não apresenta quiralidade. Por quê? O grupo R dela, que é o radical, também é um átomo de hidrogênio. Professor, isso vai alterar de alguma forma? Será que essas pequenas alterações podem afetar, por exemplo, a função das moléculas? E sim, eu trago um exemplo clássico que é da anemia falciforme. Então, por exemplo, a alteração de um único aminoácido, né, nesse caso da anemia falciforme, de glutamato, por exemplo, para valina, aqui ó, a gente substitui o glutamato para valina, e aí o que vai acontecer? A gente vai transformar a composição da proteína hemoglobina. E aí, em vez dela estar na sua forma de disco, né, esfera, ali, ela vai estar na sua forma de foice, caracterizando, né, a doença denominada como anemia falciforme. Então, só para a gente entender que pequenas diferenças nessa estrutura, na composição, pode impactar em patologias e doenças e, consequentemente, culminar, né, em alterações no nosso paciente. Espero que esse vídeo tenha acrescentado ainda mais os seus estudos, seus conhecimentos. Bons estudos e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.